Ótimos, né? Que dia bonito que tá hoje, né? Para as bruxas. Isso, as hortaliças agradecem. Bah, pior, né, doutor Maia? Eu que gosto do meu suco verde, tô sofrendo para conseguir, além do sofrimento do preço, que o preço está muito alto, elas ainda estão bem desmaiadinhas, né? Os verdes, bem feinhos. Estão começando a poder crescer sem excesso de água, né? E fica uma semana agora com água direto, né? E vai de novo, é isso aí. Pois então, doutor Maia, hoje eu vou começar por um começo meio diferente. Eu quero que o senhor me diga o que o senhor destacaria nessa semana que que o senhor pudesse falar sobre isso com a gente agora no começo do programa. Qual seria a temática, assim, escolhida pelo senhor? Olha, tu sabe que eu não escolho nada, né? Eu deixo tu escolher sempre, né? Não, por isso mesmo. Sabe que me cobraram, né? O Me quê? cobraram, me disseram, não deixe o doutor Maia falar. Eu digo, meu Deus do céu, sabe que é possível, né? Porque a gente fica falando tanto que depois nem se dá conta de que também fala demais, né? E a Não, última coisa mas que eu quero fazer é isso, meu Deus, né? não, mas eu acho que tu estimula coisas que estão em andamento e a gente vai falando. Se daqui a pouco tu fala um pouco mais que eu, faz parte, né, de um diálogo, né? Não, mas eu tenho que manter isso sob controle. Porque Não, assim, ó, não, pensa bem, eu sou uma pessoa que durante 3 horas eu falo todos os dias. pois é, tem essa De- capacidade, né? depois quem convive comigo sabe que eu sou extremamente quieta. Eu falo muito pouco, Ah, né? é? No dia a dia eu falo pouco, né? Tu ouve Mas bastante, né? eu gosto de ouvir, gosto sabe, eu sou muito observadora mais, né? Mas como é o meu trabalho aqui, eu abro aqui e falo 3 horas sem parar, entendeu? Então isso é mais ou menos, eu acho que tu engata uma primeira, né? Deve ser uma coisa assim, e vai mudando de assunto e vai falando e tal. E daí, quando eu estou conversando com pessoas muito especiais, eu acabo mantendo essa mesma estrutura e daí eu perco e quem me ouve perde também. Quem sai perdendo sou eu, mas é Ah, pelo hábito, entendeu? O hábito, essa sim. coisa É. do tudo mais. Bom, então, o que o senhor viu essa semana que lhe chamou a atenção assim para a gente começar por ela? Não, o que eu vi, assim, vocês discutindo, pelo menos hoje, foi essa história da precisão ou certeza, né? Ah, sim. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu liguei isso mais vamos dizer assim, me lembrei do filme aquele, a Barbie, quando ela entra no mundo, ela navega no mundo, mas a incerteza dela como pessoa, o ego, o eu dela, é absolutamente instável no lidar com este mundo objetivo que ela entrou quando entrou no mundo real, né? Então, realmente, eu ficaria com a precisão no sentido da certeza. Uhum. Estar no mundo é uma certeza, porque eu estou vivo e estou aqui, né? Agora, a, a certeza de eu estar realmente como sendo eu, isso é uma incerteza constante no sentido de que a cada momento eu estou mudando e estou vivendo situações novas e incertas. Então, é levado tudo para o mundo externo. Então, os navegantes têm que levar as coisas lá, então é certo que tem que navegar. Mas a vida é incerta do navegante para chegar lá. Mas a necessidade de chegar lá é importante. Então, estar no mundo é uma coisa. Agora, ter certezas de mim e ser capaz de ver a mim com absoluta certeza de que eu estou tão existente como o mundo que me cerca, aí é uma coisa imprecisa, né? Então, realmente, até tem um filósofo, Descartes, que diz que a gente deveria, não, acho que é o Kant, que é o Emmanuel Kant, que diz a pessoa deveria ser avaliada na sua capacidade intelectual pela quantidade de incertezas que é capaz de manter.
Então, realmente, estar vivo e certo de mim, há sempre uma incerteza em andamento. Agora, a certeza que eu estou navegando no mundo, essa não tem dúvida que existe, porque eu estou vivo nela. Mas olhando para mim como pessoa, eu estou sempre inquieto, instável, mutante, entre o sim e o não, vivendo situações duplas o tempo todo. Então, esta posição é incerta e é por isso que viver não é preciso nessa visão. Viver não é preciso, não é no sentido de não precisar viver, é no sentido de eu não ter certeza de quem eu sou a cada momento e a cada situação nova que eu vivo. Essa seria a contribuição, vamos dizer, para essa discussão. Uhum. Isso, e na verdade, assim, eu trouxe o tema hoje porque eu fiquei analisando, quer dizer, eu fiquei pensando nesse nosso novo vício que é navegar na internet, né? A gente está com um vício e é melhor se assumir, né? É um vício. Tu acorda e já quer saber, e tu, antes de dormir tu também quer saber. Então eu acho que a melhor coisa a fazer é assumir. Eu tô viciada, só que eu tenho que manter esse vício sob controle, entendeu? Eu gosto dele, acho que ele me faz bem, eu tô satisfeita, mas eu não posso, eu tenho que saber que eu não posso passar de um determinado limite para manter sob controle. Isso na minha cabeça, né, doutor Maia? Eu é que estou nessa Está pretensão. Estou nessa pretensão, assim. Mas tu viu que, de novo, a internet é uma certeza, existe, é uma tecnologia que avançou muito, uma comunicação Isso. instantânea. Então eu estou navegando na internet. Agora, a certeza de que isso está me fazendo bem ou não, aí são oscilações que devem ser controladas por mim. Daí, como lidar com as incertezas que me habitam, que seria a capacidade de avaliação, de se analisar no sentido assim, será que eu estou exagerando? Será que eu deveria diminuir? E tu vê que todos os vícios estariam nessa linha, nessa direção. Uhum. E todos os exageros estariam nessa linha. Mas quem é que controla os exageros do mundo aonde eu navego? Eu, com as minhas certezas que são incertas. Show. Então, para entender isso, eu acho que nos aproximamos de uma teoria que é a teoria da complexidade, em que eu estou o tempo todo numa bilógica, quer dizer, eu estou do lado direito, do lado esquerdo, do lado do meio, aonde eu estou e qual a posição entre esses três lados que seria o ideal. Essa chamada bilógica, quer dizer, eu posso ter distúrbios cognitivos de estar em duas lógicas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho uma visão de esquerda. Eu tenho muito dinheiro e tenho uma visão de direita. Eu estou sempre numa bilógica interna que eu não sei bem qual é o centro que eu caminho. E depois tem a outra lei da complexidade, que é a recursividade, que é, vamos dizer assim, tudo que tem um efeito teve uma causa. Então, se o efeito vem daquela causa, a causa é estável no passado, então não dá para mudar o efeito. Se tu trabalhar no efeito daquela causa, tu pode, ao trabalhar com essa bilógica, dentro daquela situação, tu é capaz de gerar no efeito uma nova causa. Então tu faz uma nova construção num efeito que tem uma causa antiga. E se tu fizer essa mudança, a terceira lei seria a do holograma, que o holograma, vamos dizer, cada célula minha do organismo tem toda a linha genética que é o meu organismo. Então, se eu mexer numa célula, eu mexo em toda a estrutura holográfica e tudo muda. Então, essa complexidade, ela não admite particularizações para entender as coisas. Mas nós, na realidade, o que a gente é hoje? Especialistas numa maneira de ver o mundo.
E quanto mais especialista tu for na maneira de ver o mundo, mais tu vê o mundo dentro da tua especialidade. Por isso que o radicalismo cresce. Evidente, né? Então tu vê que isso é uma visão de eu ter constantemente incertezas e ao lidar com elas, eu estou sempre naquela posição em que dois grandes cientistas colocam relatividade de Einstein e incerteza de Heisenberg. Na física e na matemática é isso aí. Só que a maioria de nós tem grande dificuldade de lidar com incertezas. Eu quero coisas certas. Então, uma crença é uma forma de eu me sentir bem comigo mesmo. Então, uma sociedade que, de repente, por um acidente, tá? Ela comece a analisar do ponto de vista da incerteza. Quem vai sair perdendo são, com certeza absoluta, serão as religiões. Sim, porque a religião precisa de uma certeza que coloca tudo de acordo com aquela certeza. Então, como é muito difícil lidar com incertezas, eu o tempo todo me contestar e me observar e me autoanalisar, percebendo que eu posso mudar a cada momento, dependendo das circunstâncias ou condições, e ter uma flexibilidade, vamos dizer, o que um atleta para ser campeão precisa? Uma flexibilidade muscular de grande volume para entrar para o Circo de Soleil. Então, a flexibilidade física me dá certeza de que eu vou entrar para aquele lugar. Agora, trazer essa flexibilidade para nossas crenças mais profundas gera a incerteza que a maioria tem grande dificuldade de entender e viver. Então, eu quero uma certeza. E aí eu estou sempre vulnerável a uma crítica, porque a minha certeza pode ser o oposto da certeza do outro. Então, viver nesse lugar é realmente viver dentro das incertezas. Então, viver não é preciso, desde que eu entenda dessa forma a incerteza do viver. Uhum. Bom, aí já, nós estamos filosóficos demais. Aí foi um mergulho profundo, né? Mas aí é que tá, né? Se de repente a gente conseguisse chegar nisso, a tranquilidade seria aquela de não encontrar nenhum tipo de barreira para dar soco. Não encontra Sim, nenhuma porque coisa para te incomodar. essa é a busca da felicidade, da utopia, né? Do mundo maravilhoso. Mas esse mundo maravilhoso dificilmente é encontrado lá fora, porque ele é uma estrutura interna. Prova está que todas as religiões, as mais avançadas, vamos dizer assim, ela busca uma certeza interna de altíssimo nível. Isso é uma coisa assim que é uma busca que, vamos dizer assim, se eu acreditar no budismo, quando o Buda entra no Nirvana, ele parece que transcendeu o eu comum e o caminho do eu, que é o mundo. E foi para um terceiro lugar, onde parece que ele encontrou um sentido superior. Hipoteticamente, a maioria das pessoas que busca essa certeza prefere uma crença. E quanto mais eu acredito naquilo, mais certeza de eu estar certo me habita. E eu me sinto bem com isso. Mas aí tem aqueles que não estão de acordo comigo. Então, de novo, voltamos para o mundo normal, né? Que daí sim, né? Aí é complicado. Agora veja esse caso que está sendo o grande assunto da semana, que é a questão do aborto lá no Congresso Nacional. Quer dizer, a primeira coisa que passa pela cabeça é a seguinte: quem é que é a favor do aborto? Essa seria encontrar essa pessoa, porque eu acho que deve ter, né? Uma pessoa que, tipo assim, acorda de manhã e diz: não tem nada para fazer, eu vou transar, vou ficar grávida, eu vou fazer um aborto. Quero me. Isso não existe. Isso aqui é uma coisa demente, é uma coisa totalmente fora da casinha. Todo mundo é contra o aborto. Alguns são com intensidade, alguns não estão nem um pouco interessados no assunto. Mas ninguém é a favor.
Aí começa essa discussão, ela vai entrando num circuito que daqui a pouco parece que ninguém mais ouve ninguém, ninguém escuta ninguém. Então tu vê, né? Se a gente então começa a ver a situação arcaica, né? Significa quando Freud levantou a hipótese de uma pulsão de vida que ele chamou de Eros, a pulsão de vida significa, vamos dizer assim, algo que transcende o indivíduo. Então, pulsão de vida significa alguma coisa mais além da humanidade pessoal que essa pulsão de vida quer que ser eterna. E como é que a pulsão de vida humana pode ser eterna? Que a espécie nunca pereça ou nunca desapareça. Então, a prioridade central é a procriação, que os indivíduos procriem para que não haja extinção da espécie. E se essa espécie for inteligente como a nossa, ela não depende tanto, embora esteja vivendo problemas ligados ao clima, mas ela tem capacidades de mexer com a estrutura climática e estrutural do planeta. A nossa estrutura, vamos dizer assim, humana, ela é exploradora do meio que vive para sobreviver. E por ser exploradora desse meio, ela está de acordo com a pulsão de vida, que é cada vez crescer mais e ficar eterna. Por quê? Porque explorando o meio, eu tenho condições de cada vez propiciar mais nascimentos e mais crescimento de população. Então, mesmo o clima estando contra mim, eu sou capaz, tecnologicamente, de ir evitando essas zonas climáticas que diminuiriam a população. Então, na realidade, tu vê que essa é uma crença que pode ir indo na direção de uma religião, que é arcaica, e que hoje a gente vê no mundo. Países como o Irã, Afeganistão, em que a mulher é exatamente colocada nessa zona, procriadora e cuidadora do crescimento populacional. Então, esse é o papel-chave dela. E numa sociedade aberta que é a nossa, ocidental principalmente, todas as possibilidades individualistas e abertura de caminhos altamente individuais e de pensamento individual, eu posso ser capaz, desde que eu não seja espremido por um contexto externo de governo ou de... No Irã, me lembro assim, a polícia moral, a polícia ético-moral no Afeganistão e em outros lugares do planeta que são rígidos, eles colocam a coisa como deve ser, mas baseado numa crença que vem dessa linha mais, vamos dizer, religiosa, de que a vida é absolutamente impecável, quer dizer, tem que ser cuidada o tempo todo. Se isso é um problema que nessas sociedades não é um problema porque é cuidada dessa forma, na nossa, que é individualista e que eu posso pensar, posso saber, posso querer, posso isso, posso aquilo, realmente, então, as divisões começam a aparecer. Então, como tu disse, ninguém é contra o aborto. Mas cada caso de aborto sugere uma visão individual de cada um, e aí então começam essas lutas de dizer que isso é um pecado mortal, que isso merece uma prisão de 20 anos, que isso é aquilo, e outros que dão liberdade absoluta, como certos países que estão liberando o aborto. Até na França, eu acho que a Constituição foi para a Constituição a liberdade de se fazer ou não. Quer dizer, a liberdade individual para ser constitucional. Então, aí nós estamos dentro da complexidade. Sim. Agora, se a gente analisar assim, sob o ponto de vista da realidade, né, a gente sabe que, assim como qualquer outra coisa, o aborto ele é liberado no país, aqui, em qualquer lugar do planeta, dependendo das condições econômicas da mulher grávida. Mas porque a gente sabe que quem tem dinheiro vai para uma bela clínica de uma boa clínica aqui no Brasil, em Paris, em qualquer lugar do planeta, e faz
o aborto no lugar mais clean do mundo, mais limpo, ascético. Então, é tudo uma questão, de novo, assim, ó, é que quem vai ser penalizado, por exemplo, num caso como o Brasil, ou mesmo com essas leis aí de religiosas, são as mulheres mais pobres. Sim, aí tu vê. Então, dentro de uma diversidade que também é econômica, há uma série de posições, como tu está falando, novas, que realmente tu tem razão. Então, as aberturas de crítica são as mais diversas. Mas a crítica, vamos dizer, mais densa, vem de uma visão bem religiosa e categórica. Sim. A vida é a coisa mais importante e principal, portanto, não pode ser interrompida. E todo esse contexto em torno, pobreza, riqueza, possibilidade, é secundário e faz parte da nossa capacidade de nos adequar ao melhor para mim, porque eu sou capaz de explorar as várias linhas de possibilidades, que na nossa sociedade basicamente é a linha econômica. Que sempre vai aparecer, né? Mas só que é desconsiderado por quê? Para manter aquele verniz da sociedade. Então passa uma ideia de puritanismo, de cumprimento da Bíblia, de todo esse Isso. arcabouço de hipocrisia que a gente tem, e ao mesmo tempo tem ali nos bastidores uma sociedade que faz exatamente o que dá na telha, do jeito que quiser, porque é permitido na medida em que tem dinheiro para fazer. Então, tu vê que, de novo, nós estamos dentro da linha do poder e da duplicidade que nos habita. Quer dizer, me dá poder e me dá dinheiro, tu já não pode não me conhecer mais daqui a pouco. Porque dentro de mim existe a complexidade do bem e do mal, do sim e do não, e da possibilidade arcaica de cobiça, corrupção, manipulação do outro, gaslight. Quer dizer, de novo nós entramos para dentro de nós. Mas é interessante eu criticar o externo de nós, mas todos nós somos aquele que nós criticamos também, porque se eu me trabalho dentro de mim, eu sei que eu tenho linhas positivas e linhas negativas. Então, por isso que eu sempre volto para a pessoa dentro. Então, é preciso viver ou não é preciso viver comigo mesmo? É brincadeira, né? Até entra naquela linha também, doutor Maia, de repente, não sei, estou só imaginando aqui, aquela ideia de que muitas vezes nós temos de nós que nós não temos preconceito nenhum, que eu sou uma pessoa livre de preconceitos, porque eu sou uma pessoa de esquerda, porque eu sou uma pessoa não sei o quê, uma série de razões para que eu não tenha preconceitos, e daí daqui a pouco eu estou mostrando meu preconceito, por exemplo, como o caso do Lula, que não tem faculdade, que não tem, sabe? Então, aquilo ali é meio difícil de esconder, né? Aquele caso da mulher que já é divorciada, que já é separada, do homem que nunca casou. Esses dias eu vi um papo que eu fiquei assim, meio, achei estranho, que foi duas mulheres que são bem, assim, meio no meu mesmo estilo, assim. Elas estavam criticando um determinado sujeito porque ele nunca casou, entende? E para elas ele já tinha um certo perfil por nunca ter casado. Eu achei aquilo muito preconceituoso. Eu digo, tá, mas ele não pode não ter casado por várias razões, e não por ser homossexual, não por ser machista, não, porque a gente acabou elencando uma série de situações que dariam para ele a razão dele nunca ter se casado, nunca constituiu família. Aí até agora o senhor estava falando isso, eu estava lembrando o preconceito contra o Lula, porque o Lula não estudou, o preconceito contra, sabe, a mulher que separou. Então, a gente tem preconceitos o tempo todo, né? Mesmo achando que não tem. Não, é porque o preconceito está na forma, vamos dizer assim, bem paradoxal, entre aspas, e ao mesmo tempo diretiva de ver uma realidade, ou ver um comportamento. Se eu tenho uma direção, vamos dizer, de crença, tudo que eu disser do outro está baseado na minha estrutura de crenças de como eu vejo o mundo.
Então, eu julgo o mundo baseado na estrutura que me habita. E essa estrutura tende sempre a ter uma linha preconceituosa baseada nos preconceitos que me habitam. Então, a abertura em relação à atitude preconceituosa lá fora tem que ser vista dentro da forma que eu vejo o mundo. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de se ver no espelho, de por que elas são assim, porque é muito mais fácil eu ser assim, ter um grupo que me apoia, e dentro desse grupo eu caminho com certezas que vêm de mim e de todo o grupo. Então, isso que eu faço é certo. Então, a minha crença é melhor que a tua, Beatriz, porque eu me sinto bem assim e o meu grupo é maior que o teu. Sim. Então, começa o litígio de grupos. Assim como eu tenho litígios no pequeno grupo familiar e no interno, que é o meu grupo de ser eu, que são várias maneiras de eu ser, quer dizer, eu estou pensando o tempo todo, eu estou querendo agir, eu não estou agindo, mas eu penso assim, eu estou dentro de um grupo de pensamentos antagônicos dentro de mim. Aí eu vou para fora, imediatamente o meu grupo pequeno me segue ou eu sigo alguém desse grupo pequeno. E quem é o mais dominante e o chefe. E aí então começa a diversidade que é complexa. Então cada um de nós tem que descobrir esse caminho da melhor forma possível para si. Porque se eu não conseguir acertar diplomaticamente a minha maneira de ser contigo, eu daqui a pouco vou te ter como inimigo e se puder eu entro em guerra contigo. Que tu sendo destruída, eu tenho certeza de que a minha ideia é melhor que a tua. E pode acontecer, como está sugerindo uma senhora aqui, que está meio que. Ela diz o seguinte, tá? Ela está contando uma história do marido, ela, não sei o que e tal, e ela diz assim, ó. Resumindo, Beatriz, pergunta para o Dr. Maia se é possível que um marido tenha inveja da esposa e que a maltrate na frente dos outros exatamente por isso, por inveja. Não, isso aí não tem dúvida nenhuma, porque... Mas da esposa, sim, vai sentir inveja do... Mas depende aí da circunstância, né? Se a esposa, em determinados momentos, é mais sábia, ou mais capaz, ou fala melhor, ou tem ideias mais... Mais amigos. Ou ela ganha mais, ou ela tem mais amigos, ou uma série de coisas em que eu posso ter uma inveja que a gente chama de branca, que eu gostaria de te imitar para ser como tu. Tá, E isso eu acho que todo mundo tem, né? e a inveja verde, que é assim, eu queria matar esse desgraçado. Uhum. Eu não suporto que ele tenha o jeito que ele faz e a maneira que ele se expressa. Onde é que isso aparece? Dentro das relações mais íntimas. Onde eu estou dentro de quê, na mais íntimo? Meus filhos e a minha família. Minha mulher, meu marido, meus filhos. Nesse lugar é que viceja tudo isso que nós estamos falando, que depois vai para o social. Mas é dentro da família que todas essas problemáticas aparecem em mim e nessa microestrutura familiar. E todos os preconceitos e traumas vêm daí, repetidos de alguma forma depois. Então a gente explica através de situações aí mais complexas, como masoquismo, sadismo, a cobiça e todos os afetos negativos que levam a eu querer controlar o outro da melhor maneira possível para mim, usando a expertise que me habita para manipular o ambiente que eu vivo. Quais são os sintomas do... Pois é, mas eu acho que não dá para dar sintoma de uma coisa assim como é uma doença grave mental, como esquizofrenia, não tem como, né? Eu acho que cada caso tem que ser visto, né? Aqui a amiga está perguntando quais são os sintomas da esquizofrenia. Não, mas a esquizofrenia é uma doença grave, né? Pois é. Muito séria, que eu caio fora da realidade. Os sintomas de estruturas como essa é o que a gente chama linhas psicóticas, né? Em que a pessoa se afasta da possibilidade
de contato pessoal com o outro, né? Ela vive num mundo criado por ela, baseado na linha traumática que ela viveu no passado, na Quase sem formação, contato, né? na formação com a família, tudo mais, ou então aspectos até genéticos e ligados ao autismo e coisas bem mais graves. Nós estamos falando em coisas ligadas ao nosso relacionamento lógico, real com alguém. Então, qual é o sentido, vamos dizer, de saúde mental de uma pessoa? É aquela pessoa que consegue se relacionar, que tem um trabalho, que tem uma família, tem filhos, ou vive sozinha, mas muito bem com amigos. Quer dizer, nós estamos falando de pessoas neste nível, que carregam todas essas problemáticas ligadas aos ciúmes, à inveja, à onipotência, à cobiça, à raiva, o orgulho, o ódio, que são os afetos que habitam a nós o tempo todo. A mistura deles é que gera coisas mais ou menos graves ou expertises onde eu manipulo o outro e uso o outro da forma que eu sou mais esperto. É nesse nível que nós estamos falando. Que as doenças mais graves, essas são tratadas de uma outra forma e longe dessa capacidade de diálogo que eu estou tendo contigo aqui, né? Esse tipo de pessoa que está com uma situação assim, ela nem chega a fazer exatamente contato com a outra, né? Não, porque ela está vivendo um outro tipo de vida em que o diálogo, como eu e tu estamos fazendo, e as perguntas que nos fazem, é possível entender do dia a de dia. outra maneira, né, as coisas. Agora, o senhor está vendo a novela das 9? Sim, eu gosto das 9. Eu também estou assistindo, aliás, eu estou assistindo muita novela, estou virando uma noveleira, mas, doutor Maia, aquela dona, como é a dona patroa, toda aquela loucura dela em torno do pecado da Jezebel e tal, e ao mesmo tempo aquela crise hormonal de muita tesão que de repente ela sente, aquilo tudo ali é absolutamente descarga hormonal, é meio uma loucura por causa da religião também, do pecado e tal. Ela está fazendo muito bem o papel, aquela atriz, né? Acho que o desempenho dela está sendo perfeito. Isso, tu vê que ali nós temos que ver que a mulher antigamente, e até ela ter essa capacidade, vamos dizer assim, de ser, ou poder ser, tudo que um homem é hoje, era naquele passado, e naquela posição que ela representa ali, ela era absolutamente condicionada a um casamento eterno para sempre, e numa linha de crença divina de que o que Deus uniu é impossível o humano desunir. Mas quem é que uniu? Não, na religião vão dizer que é Deus. Mas onde é que está Deus nessa decisão? Está na Escritura, está no que foi escrito. Mas quem é que escreveu? Foi o homem, mas foi ditado por Deus. Quer dizer que a crença básica que habita esse tipo de conduta, ela é categórica e impossível de desobedecer. Se tu não fizer isso, tu está próximo do inferno e da danação interna. Até o inferno é uma coisa que foi criada também num concílio, porque a maioria das religiões, elas entendem uma vida pós-morte e reencarnação. Então, o que eu faço de errado aqui, eu posso pagar um dia. Esse é um caminho mais aberto. Mas uma mulher com aquela formação em que o que foi dito na igreja, que o casamento é eterno, condiciona ela a que qualquer coisa vinculada à sexualidade, e tu vê que a sexualidade sempre foi coisa do demônio. Então, a sexualidade é uma coisa nela carregada de coisas negativas. Então, ela fez o quê? Uma dissociação. A mulher que deseja é do demônio. E a mulher que é séria, que vai fazer o jejum, que não admite aquela promiscuidade, é a mulher de Deus. Então eu fiz uma divisão interna dupla, em que o desejo é negativo e o amor a Deus é positivo. Isso me destrói como pessoa íntegra, quer dizer, me juntar.
E à medida que ela começa a juntar a sexualidade com a possibilidade de uma vida muito mais gratificante, que é com o libanês, ela começa a ter esse avanço pessoal onde ela se funde com ela mesma. Eu posso amar, ter sexo e viver bem e ser amada de um jeito que nunca fui. Porque o coronel aquele é o que a gente chama de esperto, malandro, e que lida bem com as coisas no sentido demoníaco, vamos dizer, de manipular o outro, e manipulava ela de uma forma assim que ela era, na realidade, uma empregada muito menos que uma empregada. Muito comum, Ela era uma inclusive, né? serva, era uma Uhum. serva. Então tu vê que ali aparece bem essa disrupção interna que nos habita e que todos nós deveríamos cada vez mais equilibrar essas duas posições internas e não ficar radicais dizendo que o certo é isso. Sempre que eu digo que o certo é isso, é o que o Sócrates dizia. Qualquer certeza me dá a noção de que eu sei muito pouco ou não sei nada. Porque essa certeza é relativa àquele momento. E ela está sendo, vamos dizer assim, mudada a cada instante novo, que é a incerteza. Agora, para gente que olha tudo isso e tem uma noção, tipo assim, ser mulher, para mim, né, para a maioria daquelas que estão nos ouvindo, tem um peso e o prazer também e tal, não é uma coisa assim tão cheia de pecados. Mas na cabeça dessas pessoas que estão convictas disso, que estão fanatizadas por causa disso, a dor desse desejo que se instala e o medo de estar praticando um pecado e tal, ele deve ser avassalador, né? Deve ser apavorante. É que a dor psíquica é tão grande e que nós podemos ir até o suicídio, a morte. Tem adolescentes, por exemplo, que sofrem depressões de nível alto por problemas desse tipo, não desse tipo da novela, mas por angústias pessoais de sentido de vida. Eles chegam a se cortar porque é mais fácil aceitar a dor física do que a dor psicológica. Então, nesse nível da dor psíquica, aí entra zonas protetoras muito fortes, que é a vergonha e o orgulho do jeito que eu sou. Então, eu fico preso dentro de uma coraça interna, porque como é que eu vou revelar que eu estou angustiado, a minha vida não tem sentido? Se eu disser isso, eu tenho uma vitrine minha, como é que eu vou dizer isso? Então, a gente entende o suicídio. É tão grave, é tão difícil eu viver com a dor psíquica ligada à depressão, à angústia, à ansiedade, e é tão difícil eu abrir isso para fora por causa do meu orgulho e da minha vergonha, que eu prefiro então desaparecer. Aí a gente entende de novo o suicídio, que é uma das coisas que mais acontece. Mas se eu consigo entender isso, que eu preciso manipular minha vergonha, minha dúvida e a minha incerteza e o meu orgulho para abrir com o outro o que está me habitando e as coisas que estão me deixando sem sentido, aí eu me aproximo do que a gente chama terapia, né? Ou com um amigo, ou com alguém de confiança, ou com um psicólogo, um psiquiatra, um analista, enfim, né? Mas tu vê que isso, mesmo eu falando tudo isso e todo mundo ouvindo, é muito complicado. É porque parece simples ao falar, né? Mas carregar isso no dia a dia e mudar muitas vezes até o conceito, o como tu olha o mundo, a gente falando parece tão simples, tão rápido, tão mágico até, só que a pessoa que tem tudo isso, ela tem que fazer um caminho para isso, né? Sim, então essas raivas e afetos ocultos que nos habitam, inveja, ciúmes, odiosidade, cobiça, tudo mais, ou eu resolvo e abro para mim mesmo e para o outro, ou eu então tenho um outro caminho que é a expertise, né? Quer dizer, eu vou conseguir, usando tudo isso, enganando o outro, fazendo caminhos vicinais, onde eu saio da freeway para cair fora da perseguição ou da possibilidade de me descobrirem,
e vou indo através de caminhos escusos, cada vez mais, vamos dizer, passíveis de eu ser descoberto. E o último deles, no nível mais objetivo do esperto, ele foge ou usa o direito, o advogado, para se defender, dizendo que não tem culpa, né? Então a nossa sociedade, ela é protetora e ao mesmo tempo punitiva, né? Pois é. O fato é que a gente hoje, com tanta informação, por exemplo, aqui a nossa amiga, ela diz assim, ó, através da terapia, descobri que a raiva que eu sentia do meu marido era inveja. Tivemos que nos separar e até hoje eu ainda me culpo, me puno por ter feito tudo que eu fiz, mas era por pura inveja. Hoje eu reconheço e sei assim, estou noutra relação, estamos bem, mas volta e meia, quando o assunto vem à tona, eu fico com muita raiva de mim. Isso vai passar, certo, doutor Maia? Porque existe aí assim, né, essa percepção, eu cresço com ela, mas muitas relações em que eu termino, depois até há voltas porque eu evoluo. Eu percebo como ela que aquilo que eu sentia era inveja, e se eu percebesse na época, eu talvez tivesse ficado com ele porque tinha outras coisas muito boas naquela relação que eu perdi. E, de certa forma, eu não encontrei na nova. Então, a nossa vida é cheia de zonas que são claras e meio escuras e que a gente vai tendo que viver crescendo e entendendo cada vez mais. Então, eu acho que ela está numa linha onde ela vai cada vez entender melhor essas condições internas dela e viver cada vez melhor consigo mesmo, quer dizer, se aceitando e não se punindo. Porque um dos problemas mais sérios é uma certa culpa que é meio oculta, vamos dizer assim, meio inconsciente. Então, essa culpa pode gerar o que a gente chama de sem sentido existencial. Puxa vida, eu não tenho mais aquele vício de viver a vida como eu vivia, porque eu perdi isso, perdi aquilo outro. E, de certa forma, me punindo aqui e agora. Então, na terapia, ver quais as origens desse sem sentido ligado a talvez culpas antigas. Pois é, e que geralmente, né, depois de uma separação, às vezes a separação se dá de consenso e tal, mas depois um diz, agora que eu me dei conta, eu errei nisso, errei naquilo, errei naquele outro. É impossível não fazer esse balanço também, né? Não é porque tu vê todas as escolhas que eu faço, e a gente já sempre falou assim, elas vêm do nosso passado, das identificações que eu tive com a minha mãe, com o meu pai. E essas identificações, apesar de negativas, esse é um dos grandes problemas, né? Elas, na negatividade delas, elas se repetem de alguma forma. Quer dizer, eu ser capaz de entender o negativo de uma identificação. Então, aquela vez que aquele ouvinte que disse que teve que dar um tapa na mulher, na cara dela, porque ela estava impossível. E aí ele nos falando, puxa, eu estou mal porque ela ficou tão bem depois do tapa que eu dei nela que eu fiquei agora mal porque será que toda vez que ela ficar mal eu vou ter que dar nela? Então ele não conseguia entender o drama, mas na identificação do passado dela foi com a mãe que apanhava do pai. Então é uma identificação negativa que para ela é um ponto cego e ela precisa dessa atitude sádica dele de dar o tapa e a vivência negativa do masoquismo de ter prazer agora em ser maravilhosa para ele porque apanhei. Quer dizer, são paradoxos pessoais muito sérios e difíceis de entender. Então, sozinho teria grande dificuldade, as condutas então se repetem e eu estou sempre meio infeliz, né? Porque eu não consigo entender o que está acontecendo. Por isso a terapia, como ela diz, é o caminho. Um casal que não quer ter filhos, doutor Maia, e é visto pelos outros com olhares de deboche
e desconfiança. Minha filha casou com um homem que não quer ter filhos. Ela também disse que segue o mesmo caminho. Eu sonho em ser avó. Cada vez que olho para ele, eu fico com muita raiva e não sei como lidar com isso. É que isso é uma das coisas que está acontecendo muito, porque a gente já falou várias vezes. Hoje em dia, as pessoas estão dizendo assim: o casamento é muito bom, viver com a pessoa, na linha romântica. Agora, o filho é caro, estraga o romance, não sei o que vai dar, e ainda por cima tem o clima. E a maioria das mulheres hoje que estão se identificando mais com a sua profissão, com o sucesso econômico, com uma série de coisas, elas estão congelando os óvulos para ter filhos, hipoteticamente, lá pelos 40 anos, sei lá quando. Então, no nosso mundo atual, realmente, o ter filhos está cada vez mais complicado. O índice no nível ocidental é 1,2 filhos por casal. A China, até há pouco tempo, era proibido ter mais de 2 filhos e se dava preferência ao homem. E muitas mulheres meninas foram descartadas ou até assassinadas porque não podia. Agora, como a China está diminuindo a população, abriu para poder ter mais filhos. Então, esse é um contexto global e pessoal. E realmente, eu já vi uma reportagem que as mulheres e o casal dizendo: olha, ter um filho para nós dois trabalhando é um ônus fantástico. Então, o que nós queremos? Viver a vida, viajar, ter prazeres, conhecer mais o mundo, as coisas. No momento que eu tenho um filho, eu desapareci como pessoa capaz de me orientar, pelo menos até os 5, 6 anos de idade do filho. Então, no mundo ocidental está vicejando isso. E as mulheres também não querendo ter por causa dos seus cuidados com a carreira, com o dinheiro e por aí afora. Por isso o congelamento de ovos está aumentando expressivamente. Então são esses os dilemas, né, Beatriz? Outra pessoa, ela fala aqui que, na verdade, o genro dela é um ambientalista fanático que não quer ter filhos porque diz que não tem futuro no planeta. Pois é, tu vê, esse já é uma colocação que eu chamei de o clima, o ambiente planetário. Até tem teorias que dizem que nós deveríamos ser no máximo 3 bilhões no mundo hoje para que o planeta vivesse bem conosco e nós com ele. Porque 10 bilhões em 2050, num planeta como o nosso, e uma característica exploratória do homem que cada vez quer modificar mais e explorar mais e ter mais condições e crescimentos, vamos dizer, econômicos, realmente está havendo uma posição bem clara, como ele está dizendo. Eu tô do lado do planeta diminuindo a quantidade de gente. E mais, nós somos a chamada sexta extinção do planeta. Então, realmente, muitas pessoas estão dizendo e falando isso, né? Que é uma das condições que está acontecendo. Agora, tu vê que a nossa vivência climática aqui, né? Está assustadora. Assustadora. Os dados que a gente tem e as informações que a gente recebe sobre as cidades, olha, é desanimador mesmo, né? Se tu pegar alguns dados aí, tu não tem nem o que dizer. E tu vê que... E assim, 2030, 2050, a gente está em 2024, 6 anos, a Manaua está completando 8 anos agora, dia 20. Entende? Eu nem vi isso passar, sabe? Não. 8 anos. E outra coisa que agora também se justifica, né, no Japão, por exemplo, a quantidade de gente que tem mais de 60 anos já está quase mais de 30% da população. E as pessoas não tendo filhos ou não querendo filhos,
que agora está sendo estimulado pelo governo, até pagando para ter filhos, é que quem é que vai pagar a pensão dos velhos se não existir jovens trabalhando, né? Uhum. Não, é Então, o caso, por exemplo, de agora, acaba a CLT, tá? Não é isso que vai acontecer. Não tá na linha para acabar. Estou dizendo na hipótese. Acaba a CLT, acaba a obrigatoriedade de pagar o INSS, né? Tanto do patrão quanto do empregado. O empreendedor, o autônomo, vai pagar se quiser. Então, aí o que vai acontecer com os aposentados dentro de alguns anos? Não vai ter fonte de renda, não vai ter fonte de recursos. Essa é uma história que vai terminar. E como é que vai ser? Sabe? Então, são coisas que quem pensa em futuro acaba desistindo até mesmo. Não, nem quero ter filhos aqui, não vou, porque isso aqui vai ficar meio caótico e não vai demorar muito tempo. 2050 tá aí, né? então tu vê que dentro da linha, vamos dizer, de possibilidades econômicas de uma sociedade, ela teria que ser cada vez mais, de certa forma, paternal ou maternal com os habitantes, né? Então, todos os recursos econômicos que estariam sobrando deveriam ser desenvolver Destinados. situações de cidades aonde eu daria o mínimo de conforto à população, pela capacidade de riqueza e crescimento, vamos dizer, tecnológico cada vez mais sofisticado. Então, quanto mais tecnologia for capaz de desenvolver, mais capacidade eu teria como governo, como posição central de administrador de uma sociedade em crescimento, pela tecnologia criar, no futuro até são chamadas cidades domos, né? Que haveria assim um grande domo e que dentro dela o clima estaria perfeito. E o externo do planeta não atingiria aquele lugar. Mas isso se consegue como? Com o aumento da tecnologia cada vez mais. Mas se tu aumenta a tecnologia, imediatamente também a expertise que nos habita usa mal a tecnologia no sentido de manipular essa Não, e de tecnologia. ganhar agora, né? Exatamente, pelo egoísmo do momento. Eu sou mais esperto que tu, então vou aproveitar isso para esse casal lá que encontraram no norte, que fez 250 PIX para ajudar o Rio Grande do Sul, e era todos deles, né? Sim. Tecnologicamente, pessoas que usam a tecnologia com documentos falsos para ganhar dinheiro. Por isso que eu digo que o crime em todos os níveis está cada vez mais sofisticado, porque a tecnologia ajuda, né? Isso, e a tecnologia, que, claro, saindo dessa área que a gente está aqui meio que tentando ver dentro da manipulação humana, mas é impressionante um olhar para a China em termos tecnológicos, não é, doutor Maia? Sim, ela está, porque também a mão de obra na China é muito barata, né? Então ela pode fazer. Eles até diziam, uns anos atrás, que a China era especialista em cópias, né? Tudo que acontecia no Ocidente que era descoberto, imediatamente aparecia lá como um modelo para ser consumido, e realmente, prova está que não estão taxando a blusinha, porque o que estão reclamando aqui no Brasil? Que é muito mais fácil comprar uma blusinha da China do que ir numa loja onde tem a blusinha feita aqui, né? Porque o preço básico da blusinha que vem da China e que não, agora é $50, paga 20%, né? Então, o jogo, a guerra hoje é econômica, né, Beatriz? Cada Sim, vez mais. com certeza que sim. Agora eu vi uma cidade que é meio turística na China, que tem plataformas e assim, plataformas de vidro em altíssima altura, em tipo escadas e pontes, mas é um negócio sim alucinante, tudo feito em vidro, e elas estão suspensas no ar. É incrível a tecnologia para fazer aquilo.
aquela ideia de fazer uma Outra ponte coisa, que a gente tem aqui agora, com todo esse que aconteceu, né? A gente tem aquela ideia de fazer a ponte ainda naquele jeito antigo, né? Mas existem tecnologias muito mais avançadas no mundo em que a ponte ela vai crescendo sem nenhuma necessidade de botar nada no piso, assim, no ar. Apenas com a tecnologia baseada, é claro, em 2 ou 3 pontos de referência, né? Mas é incrível o que a gente vê, diferente de tudo que a gente conhece por aqui. É como se a gente estivesse no Beatriz, ano 1000 e eles estão no ano 3000. é, eu vi uma reportagem com o vice-diretor da Google. Ele lançou agora a inteligência artificial Gemini. É uma inteligência artificial muito superior ao GPT. E tem 1.300.000 cientistas usando a IA do Gemini para progressos científicos. Tá? E através disso já estão descobrindo cristais novos que gerariam capacidades de aumentar aumentar a diminuição do chip para tecnologias super avançadas. Então, a capacidade do IA, esse Gemini, é absolutamente incrível o que pode vir a acontecer nesses próximos tempos. Então, realmente, ao mesmo tempo que aumenta essa capacidade, esses 1 milhão e tantos cientistas usando para um crescimento, vamos dizer, da sabedoria grupal, tecnológica, ao mesmo tempo nos colocam em posições de surpresa o tempo todo, porque tem o lado negativo também, né? Então, e vai ser para um número reduzido de pessoas, obviamente, que não será para 8 bilhões de pessoas no planeta todo. Não, é que tu já pode, assim como tu tem acesso ao GPT, esse outro Gemini, ele é muito superior ao GPT, tu vai poder falar com ele como se estivesse falando com o teu amigo, tu vai poder fazer terapia com essa inteligência artificial, porque ela tem um conhecimento fantástico. Sim. E nós estamos aproximando do computador quântico, que esse sim daria um avanço de quase 1000 anos de tecnologias avançadas. Né? Diz que lá na China eles já estão Então, lidando quer com o dizer, computador quântico. então tem a NASA, o Google, eu acho que a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão parece também um programa desse tipo, a China, a Rússia, e tu vê que a guerra vai ficando cada vez mais difícil de ser montada no esquema atual, né? Porque ela vai também ficando sofisticada, né? As guerras seriam guerra nas estrelas, né? Como diz. Então, o nosso mundo está tendo uma movimentação e de mudança que eu acho que, pessoalmente, a gente tem que se adequar, senão a gente fica assim meio perdido, né? Muito, e até porque essas mudanças elas vão se dando num outro mundo dentro desse nosso mundo que é feito de vários mundos, né? Olha, essa que eu falei agora foi muito louca, né? Mas é que, na verdade, tem vários mundos funcionando ao mesmo tempo, né? Tem, tu vê, as coisas estão avançando assim numa rapidez incrível. Até há pouco tempo o Elon Musk mandava um foguete que ao cair desmanchava. Agora o foguete vai e volta e senta como um avião. Quer dizer, cada foguete daqueles custava 100 milhões de dólares. Agora tu não precisa gastar 100 milhões para fazer um novo foguete, ele pode ser usado várias vezes. Então, as tecnologias, por exemplo, não se consegue trazer de Taiwan aquela estrutura que faz os chips. Hoje os chips têm, parece que 1,5 nanômetros já feitos lá. O chip mais próximo disso tinha 3 nanômetros, que é a milésima parte do milímetro. E agora eles já estão fazendo com 1,5 nanômetros, cada vez o chip diminuindo mais.
E com a descoberta desses cristais, a coisa vai ficando cada vez mais capaz de eu fazer miniaturas fantásticas que funcionam assim como um telefone celular. Então, dizem que não dá para trazer aquelas máquinas, daí porque a briga Estados Unidos e China por Taiwan, porque elas são tão sensíveis, o laboratório é tão sofisticado, é que se tu mexer naquilo, destrói toda a estrutura que está absolutamente bem montada ali. E ela está tão bem feita que ela é a prova até de terremotos ali, né? Que tem, volta e meia tem. Mas tu vê que as sofisticações estão chegando num ponto que agora eu vi que os cientistas pegaram um pedacinho do cérebro que tem o tamanho de meio grão de arroz e foram examinar em detalhe, auxiliados pela inteligência artificial. E viram que o que tem de neurônios, porque o normal do neurônio é ter duas ou três sinapses, ou 4, e começaram a descobrir que tem neurônios que têm 50 sinapses com o outro, e que o axônio, que é o que sai do neurônio para se encontrar com o outro, criam-se nós que não dá para entender por quê. E eles botaram esse cérebro na fotografia em cima de um chip, que é a possibilidade de transformar o cérebro em algo parecido com um chip. Quer dizer, e é uma máquina que num meio arroz tem uma complexidade que tu fica espantado. Então é nesse nível que a gente está indo. Pois é, ontem eu acho que eu vi essa reportagem, não sei agora exatamente aonde, mas os médicos, eu tenho a impressão que foi numa das TVs aqui do Brasil, um médico estudando num laboratório um pedaço de um tipo assim, um câncer dentro de uma pequena molécula. O câncer dentro, e eles estão estudando o câncer e o que usar, e estão usando, parece que é o vírus da Zika, para conseguir combater aquele câncer que é dentro do cérebro. Então, assim, a gente fica pensando, né, nós aqui querendo fazer uma pinguela sabe? Nós estamos muito atrasados, extremamente atrasados diante de um mundo que está completamente superior a tudo, e as nossas brigas ainda são como se fosse lá no tempo do Gengis Khan, né? Brigando por um terreno, brigando por um pedaço de terra, brigando por sei lá, é muito louco isso. A gente vê um mundo dentro do mundo, e o que vai sobrar de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, mas ao mesmo tempo, esses aprendizados e essas coisas que são sofisticadas, elas acabam dando mais conforto e mais possibilidade de uma existência a melhor possível para grandes massas. Se não fosse os mais espertos e manipuladores e as coisas que são, vamos dizer, um interrompe o caminho do outro, as capacidades de lidar, vamos dizer, com a fome no mundo estariam muito diminuídas, né? Mas é que usado, o FMI, como diz o FMI, quando empresta dinheiro para um país da África, eles já sabem que só 10% vai chegar na população que precisa. Uhum. Por que só 10% chega lá? Existiria, então, um vírus da corrupção, a gente podia identificar e matar os portadores, né? Pois é, mas aí que tá, né? Os portadores da corrupção são os que mais entendem de como escapar da corrupção. Então, quer dizer, como é que tu vai? Porque se eu entro no crime, eu sei o risco que eu estou correndo. Uhum. Então, a minha expertise ali é absolutamente fantástica. E a lei ali dentro é assim, se tu passar o limite é a morte, né? Sim. É por isso que funciona. Então, mas é por isso que funciona.
Porque quem tá É, inteiro, não tá assim, agora eu tô querendo, agora eu não tô querendo, eu vou fazer porque meu coração manda. Não, ele tá fazendo com medo. Vai fazer de qualquer jeito. sim, Entrei, não tem como sair, né? Mas eu achei aqui, doutor aí Maia, para não ficar um papo muito louco meu ah, aqui, né? Pesquisa da Unicamp vê no vírus da Zika possível tratamento contra câncer. Vírus da Zika mata células do cérebro em fetos porque elas têm alta taxa de proliferação. Isso poderia acontecer com células cancerosas, diz o estudo. Pesquisadores da Unicamp descobriram no vírus da Zika uma esperança de tratamento contra o câncer. É essa a matéria. Que ficou meio então assim, tu né? vê. Meio doido, mas É, que aqui na Unicamp. mas tu vê que todos os lugares, né, nos Estados Unidos é muito comum esses avanços tecnológicos e na China também, que o governo lá propicia. Nos Estados Unidos são doações de pessoas de alto nível econômico que injetam numa universidade alguns milhares de dólares ou milhões, inclusive, né, para que as pesquisas avancem, né, porque demandam uma carga, vamos dizer, econômica muito grande para esses avanços tecnológicos, né? Mas eles acabam depois se espalhando para todos nós, né? Dependendo da possibilidade econômica, como tu diz, né? De cada um de nós. Mas é evidente que o planeta só está com quase 10 bilhões de habitantes por causa desses avanços tecnológicos que a gente chama de sabedoria grupal. Cada descoberta aumenta a capacidade de aumento de população também, né? Produção de alimentos e por aí afora, né? Que dá essa condição. Embora, a gente sabe, a expertise também vem junto, né? Ah, a Lúcia manda assim, ó. Doutor Maia, bom dia. Carol lhe ouvindo, Carol é a filha dela. Carol lhe ouvindo lembrou da creche, onde fingia dormir com medo. A moça cantando, o bicho vai pegar. Estamos conversando coisas e fazendo terapia com vocês. Não entendi bem o que ele repete. Então, assim, ó, doutor Maia, Carol lhe ouvindo lembrou da creche, onde fingia dormir com medo, porque a moça Ah, cantava, o bicho vai pegar. Ela fingia que estava dormindo. Aí ela diz: sim. estamos conversando coisas e fazendo terapia com vocês. Não, é que, vamos dizer assim, esse diálogo meu e teu abre campos de pensamento mais complexo, né? E capacidade de lidar tanto com o mundo que nós navegamos, como nos dando conta do será que é preciso viver ou não é preciso viver? Sim. Claro que é preciso também navegar dentro de mim, né? Uhum. Porque eu sou o mundo interno, eu tenho uma consciência, e tu vê que a grande busca filosófica é o sentido da consciência, né? Consciência se articulando como um eu separado do outro. Eu entendo o outro, mas eu entendo realmente a mim ou só entendo a mim em relação ao outro? Eu acho que tem que ser as duas coisas, porque sem o outro eu não vivo. E a solidão maior, que seria uma busca de algo transcendente em mim, é um problema que várias pessoas já fizeram isso. Então tu vai para um seminário, tu vai morar no isolado no Alasca, tu vai isso, tu vai aquilo, buscando o quê? Uma solidão porque tu está decepcionado com o outro? Mas o caminho parece que é o outro dentro de mim, ou os outros dentro de mim. E cada um de nós dentro de si tem um pensamento, um sentimento e uma forma de agir que às vezes eu fiz, mas eu não queria fazer, e agora eu tenho que pagar o preço de ter feito aquilo. Por que eu fiz? Por que eu me separei daquele? Agora que eu descobri que eu tenho inveja. Puxa, por que eu não descobri antes? Que caminho eu sigo para me entender melhor aqui e agora, para não fazer coisas que depois eu tenho que pagar um preço, porque no momento que eu faço, a realidade me cobra algo.
Então, essa é a grande pergunta, né? Olha o que diz aqui uma nossa amiga. Bea, eu agora descobri por que, que o meu marido cobra de mim o tempo inteiro e diz que eu nunca fico feliz quando ele tem vitórias. Que eu sempre fico só dizendo parabéns sem graça nenhuma. Eu acho que é inveja, Bea. Tenho a impressão que é inveja, porque ele consegue as coisas e eu fico em casa. Aí ela faz um kkk aqui também, né? Então tu vê, eu posso usar uma metáfora. O alicerce tem inveja da casa, das paredes da casa. Uhum. O que vai acontecer? Sim, vão se Vai ferrar começar a junto. ter rachaduras, né? Sim. Mas e o mais engraçado é que a gente tem essa ilusão de que nós não temos esses sentimentos. A gente tem uma ilusão de que evoluímos, então nós não temos preconceito, nós não temos inveja, nós não temos tal. Só que eu tenho a impressão que o caminho que nos leva a entender que a gente tem sim, é um caminho legal de admitir que a gente tem, justamente para poder tipo assim, negociar internamente, né? Tá, eu tô sentindo. Por que, que ele ganha e eu não, né? Aí tu vê, Tu não, vê, ele ganha porque ele vai lá, ele bota a cara para bater, ele tenta, ele quebra a cara, daí ele ganha. Eu fico aqui com medo de fazer tudo, não consigo fazer nada, e daí, claro, não vou ganhar nada também. sim, mas vê bem. Estão vendo como tu colocou. Eu sou o marido. Tenho um prazer enorme em ter esses ganhos lá fora. Aonde eu volto para casa? Eu volto para casa para contar para minha mulher as coisas boas que eu consegui. Para quem que eu estou contando? Para ela. E por que eu Uhum. estou com ela? Porque eu gosto dela ou estou com ela até hoje. Então eu quero dela a satisfação de eu poder me exibir para ela e ela dizer que está muito faceira, disposta, como um filho que chega do colégio e diz: mãe, Isso, tirei 10. isso. Mas vem cá, É filho, a tu tirou criança. 10, eu tirei 5 quando eu estava no colégio, eu não quero que tu entre em casa. Vai, É. né? Eu não te quero mais como filho. Nenhuma mãe vai fazer isso. A mãe correta vai ficar orgulhosa. Mas o pior, Como é que é, Beatriz? Faz-me rir. mas aqui é engraçado. Na verdade, é assim, é que tudo, na verdade, passa por essa questão, né, da pessoa tentar mostrar para a outra tem que saber admirar isso, como a gente faz mesmo, né? Chega um neto e conta alguma coisa, é uma coisa bem boba, mas aí tu faz toda aquela cena, mas que maravilha! Tu é realmente um guerreiro, tu é um vencedor. A gente estimula, né, o neto, o filho, a filha, e isso vai se repetir na relação com os amigos, com os colegas de trabalho, com o namorado, entende? Com as pessoas com quem a gente se relaciona. E aí a gente não consegue o mesmo desempenho. Exatamente. Então tu vê que o desapego e o apego ao que é bom não é fácil, né? Não. É, e tem um afeto muito grande nisso, né? Que é o caso do amor, que com o filho Ele pode ele é ser, meio incondicional. então tu, então tu vê que o afeto pode ser positivo ou negativo. E realmente a inveja e os ciúmes são afetos que eu deveria identificar em mim o mais rápido possível, né? Porque eles me atrapalham muito e atrapalham a minha relação com o outro. E um deputado, e um prefeito, e um presidente, eles, naquele momento ali, eles carregam tudo isso junto com eles também, né? E a gente quer soluções e que eles se mostrem pessoas acima disso. Não dá, Isso. né?
Então, tu vê que eu tenho que, para ser uma pessoa nesse nível de controle, de liderança, eu tenho que ser capaz de ter essas capacidades diplomáticas e de diálogo, porque senão, se não houver, então, essa linha mais democrática de aceitar as diferenças e as oposições, aí a tendência é para uma autonomia cada vez maior, e aí, então, lideranças categóricas que vão ter que exterminar o outro, né? Porque isso a gente está vendo sempre no mundo, que governos autocráticos, na realidade, têm que destruir o que não aceitam, né? Estão Para se crescendo, manter. né? Então, aí começa a linha do crime, como nós vimos, né? A prisão, a morte, enfim, eu tenho que ser o dono daquilo que eu tenho. Aí entra, em níveis altos de governo, posições de lideranças autocráticas ou excessivamente diretivas na maneira de agir com o que seria o inimigo, entre aspas, que seria o divergente, né? Vou encerrar com uma notícia aqui que vem lá da Reuters. Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira sanções contra o grupo neonazista Movimento de Resistência Nórdico e a vários de seus líderes, classificando-os como terroristas na tentativa de Washington de combater supremacistas brancos violentos. A ação classifica o movimento, que tem sede na Suécia, e 3 de seus líderes como terroristas globais especialmente classificados. O movimento é o maior grupo neonazista da Suécia e tem filiais da Noruega, Dinamarca, Islândia e Finlândia e está banido desde 2020. Os Estados Unidos permanecem muito preocupados com a ameaça extremista violenta motivada por raça ou etnia em todo o mundo e estão comprometidos em combater os componentes transnacionais de supremacia branca violenta. Aí o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, diz: a atividade violenta do NRM é baseada em sua plataforma abertamente racista, anti-imigração, antissemita e anti-LGBTQIA+. A ação de ontem congela todos os ativos do grupo nos Estados Unidos e proíbe norte-americanos de negociarem com eles. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem feito campanha contra os supremacistas brancos. Ele diz com frequência que o comício nacionalista em Charlottesville, em 2017, o fez decidir concorrer à presidência em 2020. Então, é um sistema, e eu estou vendo aqui algumas fotografias, né? Eles em situação marcial, assim, marchando e tal, todos de branco, todos, obviamente, brancos também, né? E caminhando em pose, assim, de coisa bem nazista mesmo. Estão crescendo no mundo. Muitas vezes elas estão praticamente encantadas com isso, e aí acabam entrando, e ali tem todo um esquema quase que é um grupo, né, que se defende e tudo mais. Isso realmente é apaixonante, né? Isso sempre existiu, existe, né? Sempre até me lembrei agora de uma mancha que eu vi na televisão, acho que na CNN, que depois que uns 12 anos, eles tiram de lá, porque todas elas são radicais em realidade, e de acordo com o ISIS, Estado Islâmico, tem que destruir toda a nossa cultura, e então estão tirando, e a crítica é, tu tira a criança de lá para não ficar um radical, porque a mãe é radical e vai criar ele como radical do ISIS, e aí então eles ficam com a criança, com o guri até os 18 anos, e aí então a interação é o que fazer depois. Será que ele já com 12 anos já se tornou um radical da linha islâmica ISIS? Então, tu vê 40 mil, e as mulheres todas lá, vestidas de preto, que tu não enxerga nem os olhos. Que horror, né? Esse Não, é extremismo, impressionante.
no mundo, Sim, é um zonas extremismo terrível, né? é, Mas o que será que que está como é, levando as pessoas a ficarem tão extremistas? Porque isso, doutor Maia, está acontecendo em território brasileiro. mas se tu te lembrar, 60 mil jovens entre 18 e 30 anos se inscreveram no tempo que o Estado Islâmico estava dominando aquelas Uhum. partes lá do Iraque, até no Iraque. Eles se inscreveram porque o que tu tinha? Possibilidade de roubar, matar, ter a mulher que tu quisesse, do jeito que tu quisesse, e vendo o outro como uma coisa que tem que ser destruída. Quer dizer, essa radicalidade tem que ver com o ódio básico e a cobiça básica que nos habita. Sim, e de uma certa maneira é uma espécie de fracasso do modelo que existe disponível, que nós disponibilizamos. Claro, porque eu sou um jovem que não tenho ainda uma direção e aí me dão uma ideia de que eu posso ter tudo do jeito que eu quiser, apenas acreditando nisso e vivendo lá em função da morte, porque eles têm uma visão que no momento da morte eles vão para esse lugar maravilhoso onde tem 72 virgens, que tu transa com ela, ela é virgem, e no momento que tu transar, ela deixa de ser virgem, mas volta a ser virgem. Então, eternamente, tu tem essa crença que para a gente é absurda, mas que para Uhum. eles é uma certeza. Sim, e esses Quer dizer, uma nazistas, certeza e esses radicais é, nazistas brancos tem uma certeza também de também que nesse eles vão ter sentido. o poder de grupo Uhum. e o poder dominante do grupo. E tudo que não for bom, eu elimino ou faço desaparecer. Então, na nossa vida cotidiana, eu tenho que ser capaz de entender bem o mundo para, sendo esperto, conseguir posições cada vez melhor. Então, tu vê, se É. eu trabalho contigo, tu é minha sócia, nós temos mais 2 sócios, nosso início de empresa é maravilhoso. Agora, quando nós tiver sucesso, o que pode acontecer? Que eu, mais esperto que tu, ou tu mais esperta que eu, dê um jeito de ficar sozinho na empresa. Isso. Mas vem cá, mas nós éramos amigos, nós éramos íntimos, como? Ah, pois é, mas agora, né? Tu não tem a condição de crescer como eu tenho. E tá Uhum. vendo que tem que sair, ou tu tem que ser passado para trás, né? Então tá em nós, né, Beatriz? Isso é que eu É. tenho que resolver. E será que tem o que fazer? Ou acho que é uma tipo assim, é uma espécie fadada ao desaparecimento, exatamente por isso. Não, não. Até tem cientistas hoje procurando civilizações com mais de 1 milhão de anos de tecnologia. E os cientistas, com esses telescópios modernos, eles podem descobrir a formação de um buraco de minhoca baseado na teoria de Einstein e Einstein-Rose, que é a ponte chamada buraco de minhoca, em que tu viaja muito mais veloz que a luz. Então tu pode estar aqui na Terra e no centro da galáxia, viajando instantaneamente por um portal. Aí o cientista disse, mas como que a gente vai descobrir? É que os nossos telescópios agora podem ver clarões luminosos de grande intensidade, que é a abertura com energia desses lugares, e uma distorção eletromagnética com partículas exóticas. Olha só onde é que nós estamos indo. Nós Guerra, não, né? né? Tu te lembra? Nós não, né? Porque eu, pelo menos, vou até São Leopoldo, no máximo ali, sabe? Sim, mas tu... Indo até Eu São fico Leopoldo, nós vamos chocada com falando isso. isso. Sim, imagina. Até tá aí, né? Eu, pelo menos, estou conversando com uma pessoa que consegue me levar até esses lugares assim, onde eu nem consigo imaginar, onde a nossa, tipo assim, esse homenzinho aqui chamado de Homo sapiens está conseguindo chegar, né? Pois é, tu vê, né? Então, coisas de cientistas com esses avanços tecnológicos dos telescópios novos que estão sendo colocados em órbita, né? Muito E bem, doutor planetas, Maia.
planetas habitáveis também, né? Então, já tem 4.500 planetas descobertos que têm água líquida. Na Olha nossa só. volta aqui. Bom. Tá bom. Ficamos então, tá. por hoje aqui? Ficamos. Um beijo a Encerramos todos. por hoje. Eu tô assim, ó, eu tô alucinada com essa mãe que é capaz de mandar o filhinho embora porque ela tá com muita inveja dele, tirando boas notas. Pô, eu tirei Na 5 escola. e tu me chega em casa com 10, guria. Pô, guria, não quero mais te ver. Brincadeira. Doutor Maia, um abraço. Obrigada, viu? Tudo bom pra ti. Obrigada. Tchau. Conversei com o doutor Herberto Edson Maia aqui na nossa programação. Eu agradeço a ele, como sempre, né? Se dedicar, estar com a gente aqui durante os sábados, nesta verdadeira overdose, assim, de coisas tão diferenciadas e tão... É incrível, realmente eu me sinto privilegiada com isso, né? E agradeço aos amigos e às amigas que, porventura, tenham ficado aqui com a gente, né? Tenham permanecido com a gente. Obrigada, Wander. Obrigada a todos que ficaram com a gente também. Né? Amanhã, às 19 horas, nós temos o Adroaldo Bauer Correia com o domingo.com. E se tudo der certo, se não acontecer nada no meio do caminho, eu prometo que na segunda-feira, a partir das 9 horas, eu pretendo estar por aqui novamente para conversar com todos vocês. Grande beijo e até segunda-feira.